passagem de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Mas agora o meu reino não é daqui. O capítulo é o grande futuro. E Emmanuel vem nos falando, desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Nós todos caminhando para o grande futuro com Jesus. Eu acho essa reflexão de Emmanuel muito interessante, porque muitas às vezes pensam, né, quando Jesus falou que o reino dele não é daqui, e aí muitos pensam, poxa, nem Jesus, está vendo, não é daqui, a gente também, nesse sufoco todo que está vivendo, Jesus valorizou muito aqui, tanto que ele veio, ele mesmo aqui, entre nós, e viveu como nós podemos viver, mas cada um no seu esforço diário, para fazer o reino de luz nos nossos corações. Então, que a gente possa acreditar muito nas palavras de Jesus e caminharmos para esse grande futuro que começa hoje, sempre agora, né? Então, vou passar a palavra para a Maria. Antes de nós começarmos, eu vou trazer um presente para todos nós, que é a vozinha do Bernardo. Cadê o Bernardo? Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu.
da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Obrigado. Bom, depois desse canto, dessa cura do Senhor da vida, cura-nos, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas feridas. E esta boa nova da manhã de hoje, neste domingo, aonde nos encontramos na casa de Francisco de Assis, agradecendo pelas suas dádivas, por tudo de bom que veio ao nosso encontro. A todos que foram e que estão dentro das orações, dos rogos do Senhor da vida, para abençoar a cada um de vocês, como foi lida a página ainda há pouco. Porque cada um, dependendo da sua fé e da sua bondade, poderá alcançar vitórias, e muitas vitórias. Que o Senhor da vida, neste instante de fé e oração, possamos te suplicar, Pai amantíssimo, a tua luz na devoção. Que todos os seres que se encontram em sofrimento se libertem dos seus sofrimentos. Que todos os seres que estão no temor se libertem dos seus temores, que todos os seres que estão depressivos possam se libertar de todo este mal,
e pela verdade dessas afirmações, que todos os seres sejam muito felizes, que todos os seres tenham paz, que todos os seres se harmonizem com o universo, com o nosso Criador. Que a paz, que a luz do amado Mestre Jesus envolva cada um de nós, que estamos presentes para ouvirmos e aprendermos e praticarmos as tuas leis na boa nova do Cristo. Graças a Deus. E agora passamos a palavra ao nosso amigo e irmão Wagner de Assis. Bom dia, bom dia. Pode acender, Leandro. Obrigado. Hoje é o último dia de reunião pública aqui do nosso grupo. O grupo faz uma interrupção para esse tempo de fim de ano. E a gente volta às reuniões públicas no dia 14 de janeiro. É o reinício das atividades. Muitas atividades, né? E a gente pretende que o ano que vem a gente tenha mais atividades ainda. Não só as que acontecem aqui embaixo, como as que a gente espera que permitam que o segundo andar da casa esteja em operação, para que, enfim, todo o trabalho evangélico que o grupo se pretende, não só com os assistidos, mas também com os jovens, as crianças, os adolescentes e os adultos, todo esse trabalho possa ser efetivado por completo. Para isso, a gente vai precisar de comprometimento, voluntariado, colaboração. A gente vai precisar de trabalho, de gente disposta a trabalhar. Isso me relembra algo que recentemente eu ouvi. Eu vou tentar reproduzir o que foi dito. Cansados, todos estão cansados. Por um motivo, por outro motivo, todos dizem estar cansados. Esgotam-se as energias do corpo, preciso descansar. Trabalha-se por muitas e muitas horas, preciso descansar. Não tenho feriado há muito tempo que eu viaje, preciso descansar. Ora, a terra é um lugar de descanso? Ora, que cansaço é esse que vem do esgotamento de energias físicas que se renovam todos os dias? Não existe cansaço para o espírito. Quando nos referimos aos incansáveis Espíritos do Senhor, nós nos referimos àqueles que jamais cessam de servir. Portanto, cansados, sirvam. Servir, mesmo cansado. Servir, mesmo querendo o descanso. O corpo perecível, ele há de descansar. O espírito não. E como na máxima franciscana de dar e receber, o serviço te oferece a recompensa. O oferecer, mesmo cansado, te oferece o descanso. É o que Jesus faz pelo planeta Terra, pelos bilhões e bilhões de espíritos que estão sob sua tutela. A oferta de luz que o nosso sol traz todos os dias não se acaba. Um fóton não se apaga. Ele vaga pela eternidade do universo conhecido, destruindo as sombras, as estagnações, e não se cansa. E mesmo o sol, que oferta incondicionalmente a sua luz, um dia
pela sua química, ele há de esgotar todo o seu combustível capaz de oferecer luz. E o que acontece? Ele fica uma gigante vermelha, e depois ele, por complexas modificações naturais, ele volta a ser apenas luz dentro dele, como as anãs brancas fazem. E tantos são os exemplos do universo que dizem: cansados? Não. Trabalhemos mesmo cansados. Não reclamemos pelo cansaço. O que cansa é o corpo, e o corpo se renova. O que cansa é o corpo, e o corpo vai se extinguindo como o sol, de tanto oferecer serviço. Então, como o Cristo exemplarmente nos mostra, servir, servir e servir em todos os momentos. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um trabalho que vai ser apresentado no início do ano que vem. É uma continuação das obras de André Luiz nos cinemas. Essa continuação, ela parte para o segundo livro da série André Luiz. André Luiz psicografou 16 livros numa série chamada A Vida no Mundo Espiritual. O primeiro livro dessa série se chama Nosso Lar. Esse livro, ele dá ensejo a toda uma jornada de aprendizado, conhecimento e transformação de um personagem chamado André Luiz. No primeiro livro, que deu origem a um filme da série, André Luiz descobre que a vida continua, descobre que existem dimensões paralelas à nossa, com distintas qualidades e características. Uma delas, uma dimensão que ele intitulou de umbral, que nada mais é do que uma dimensão purgatorial, uma dimensão depurativa, onde os seres que não estão preparados para o evento físico da desencarnação, onde os seres que não trataram as questões espirituais enquanto encarnados, não trataram as virtudes humanas enquanto encarnados, em pessoas que não têm ainda a possibilidade de sintonia, por uma lei de sintonia, com dimensões mais depuradas, essas pessoas se encontram nesse lugar temporariamente. Não é um lugar tão bacana como o livro descreve e como o filme tentou descrever, muito parcialmente, mas é um lugar temporário, ainda é um lugar de transformação. É um lugar em que o caos abre portas para a harmonia, mas ainda é caos, porque aqueles que não olham o ser humano como humanos, aqueles que atentaram contra as vidas alheias e muitas vezes inconscientemente ou até conscientemente contra as suas próprias vidas, aqueles que não tiveram a capacidade de olhar o semelhante com olhos de olhar a si mesmo, não é nem amar o próximo como a si mesmo, é simplesmente olhar, ouvir, perceber que existe o semelhante. Existem milhões e milhões de pessoas assim, infelizmente. Nós não, nós estamos tranquilíssimos, a gente já passou dessa etapa e a gente percebe que existe um mundo ao nosso redor, a gente ouve todo mundo, a gente serve, como disse o mentor aqui, incondicionalmente, a gente não reclama dos problemas e a gente segue feliz, né? Mas, para os que não são assim, existe essa continuidade da vida temporária. Portanto, quando desencarnarmos, como bem lembra o Ivo nos nossos estudos, a gente fala muito sobre isso, se não tiver num lugar bacana, gente, tipo um hospital, tipo a casa de alguém, né? Se tiver num lugar muito frio, muito doloroso, em que as realidades da alma duras estiverem doendo,
reza. Ajoelha e reza. Se arrepende, pede perdão. Alguém vai chegar por nós. E esse alguém acaba sendo o sentido do segundo livro da série. O André Luiz resolveu, depois de escrever toda a sua trajetória, por passar pelo umbral, por ser resgatado, ir para uma cidade espiritual, com os mesmos moldes das cidades terrenas. E aí ele diz, na verdade, nós é que imitamos os formatos que são desenvolvidos no mundo espiritual. Ele passa por processos de reforma emocional, por processos de entendimento de quem ele foi, do que ele fez, das coisas que deixou de fazer, da família que deixou para trás. E esses processos acontecem neste local, que é uma cidade intitulada Nosso Lar. Uma cidade espiritual moldada e forjada por fluidos e energias menos densas dos que fazem a nossa vida de matéria densa. Tudo é energia. Então, a energia se manifesta de maneiras diferentes, de maneiras mais quintessenciadas, de maneiras mais depuradas. Ela também sofre a influência dos nossos quereres, dos nossos afazeres. Então, quando no mundo espiritual um espírito quer materializar um copo, um espírito que consegue interagir com a energia, ele imagina e o copo aparece. Quando o espírito quer se materializar uma roupa diferente, ele imagina e a roupa aparece. Porque ele é mágico? Não, porque ele tem força mental para interagir energeticamente com essa matéria que é moldada e assim as coisas aparecem. Como é que os espíritos, os médicos, ou desaparecem, como no caso da chave da Maria? Mas isso aí já não são mais os evoluídos. Os evoluídos também interagem com a matéria densa e a matéria mais depurada de acordo com suas capacidades. Tudo é de acordo com a evolução de cada um. A lei é uma e aplicada individualmente. Então, nessa cidade espiritual, o André Luiz vive uma experiência transformadora e renovadora. Essa é a história básica do primeiro livro e a história básica do primeiro filme. Quem não viu o filme, ele está disponível naquela plataforma chamada Star Plus, oficialmente. E também nos milhões e milhões de DVDs e VHS que as pessoas ainda têm em casa, e Blu-rays que as pessoas ainda têm em casa. Nós tivemos a oportunidade de, então, dar sequência no audiovisual às histórias presentes nos livros. O livro seguinte se chama Os Mensageiros. Normalmente, eu digo que deveria ser uma leitura só, Nosso Lar e os Mensageiros, porque ele entrega todo o contexto do que este espírito que se intitulou André Luiz e que, na verdade, existe a grande possibilidade, através das informações que foram dadas, que teria sido o espírito conhecido aqui na Terra pelo médico sanitarista Carlos Chagas, né? Isso é uma informação de bastidores lá da vida do Chico Xavier. Mas, então, o doutor André Luiz, que era o doutor Carlos Chagas, por que ele mudou de nome? Porque a família dele ainda estava encarnada, as pessoas reconheceriam e se reconheceriam nos fatos que ele narra nos livros. Então, ele preferiu trazer uma nova persona com um novo nome. E eu acho difícil agora que o doutor Carlos Chagas seja o doutor Carlos Chagas. Ele já virou André Luiz, ele é o doutor André Luiz. Sua equipe enorme trabalha por muitos e muitos lugares do Brasil. Muitas vezes eles usam um brochezinho, um identificador, que fazem parte da falange de André Luiz. Trabalham nessa casa aqui também, né? No livro seguinte, que é o livro Os Mensageiros, ele decide trazer para as pessoas o seu olhar a respeito do mundo espiritual. Aí ele passou por aquilo tudo, sentiu dores horríveis, se descobriu um suicídio inconsciente, descobriu que ele tinha saudade da família, que ele não tinha sido um pai bacana, que ele não tinha sido um marido bacana, a família estava feliz com outra pessoa, ele precisou desapegar e entender que nada é meu, né? A posse para o mundo espiritual é outra coisa. Então,
nós não possuímos nenhum corpo, se a gente for olhar filosoficamente desse ponto de vista, né? Nós temos um empréstimo de um invólucro material para viver uma experiência na Terra. Depois o corpo vai embora e o espírito permanece. Igualzinho, gente, igualzinho. Com as transformações do dia a dia, mas o mesmo. No livro Os Mensageiros, ele acaba participando de uma missão de resgate de espíritos que estão na cidade de Nosso Lar e resolvem e precisam vir à Terra para interagir e ajudar espíritos que estão aqui trabalhando e atuando a partir de projetos elaborados lá. E aí tem uma enorme quebra de paradigma, tem um enorme campo de reflexão, porque a gente passa a perceber, ele começa a dizer o seguinte, eu não estou nem falando do Aniceto ainda, mas a gente começa a perceber o seguinte: a nossa vida, esta vida encarnada, ela foi planejada. Ela foi planejada em suas minúcias, mas principalmente em seus grandes movimentos educativos e autoeducativos. No final das contas, o objetivo da vida é se transformar para melhor. O objetivo do Espiritismo é oferecer informação e consciência para que as pessoas possam usar isso a seu favor. O Espiritismo não muda ninguém. O Espiritismo não é carteirinha, o Espiritismo não é passe livre. O Espiritismo é informação, é conhecimento, é preparar para viver melhor, é preparar para morrer melhor, porque ele não morre, né? Descobriu que não morre. Então é preparar para vivenciar uma experiência divina e educativa na Terra ou no espaço, na dimensão paralela. E André Luiz começa a perceber isso e descrever. As pessoas planejam as suas encarnações, os grupos planejam as suas encarnações como famílias. Os grupos e os indivíduos planejam as suas encarnações para poderem realizar trabalhos na Terra. E aí ele conhece um mensageiro, um homem intitulado Mensageiro. O nome dele é Aniceto. No livro tem 3 linhas sobre ele. Vive afastado no centro de comunicações, ladeado por seus seguidores. Daí a gente vai entender quais as características desse personagem. Ele é o líder desta missão de espíritos que vão vir à Terra para ajudarem aqueles que fazem parte de seus projetos e estão sob sua tutela a não fracassarem. E esse verbo é um verbo duro, mas importante de ser dito. Em Nosso Lar ainda, o André Luiz conhece, eu não posso misturar livro e filme agora, tá, gente? Provavelmente eu vou dar algum spoiler achando que eu estou misturando livro e filme. Mas em Nosso Lar, no livro Os Mensageiros, o André Luiz conhece pelo menos 5 histórias de fracasso. E ele narra essas 5 histórias de fracasso logo de largada. Pô, mas não é um livro sobre mensageiros, sobre espíritos evoluídos, sobre os nossos protetores, os nossos anjos da guarda? Porque a gente vai entender depois o que significa esse ser mensageiros. Mas vamos guardar isso para depois. Não, vai ver o filme, mas a gente antecipa do livro. Aqui é muito mais educativo do que audiovisual, né? 5 histórias de fracasso. Aquele médium que encarnou com a proposta de ser médium, de trabalhar assim, assado, daquele jeito, que anos depois ele receberia 5 espíritos de Nosso Lar que o ajudariam numa missão de criar um ambiente espiritual. Fracasso. Aquele outro médium que teria casado, que estaria vivendo com aquela mulher, e junto eles teriam um projeto junto, ligado à espiritualidade, ligado à caridade, ligado ao serviço. Fracasso. Aquele outro que encarnou com capacidades enormes e ficou famosinho e começou a cobrar pelo que ele não devia ter cobrado e deixou a vaidade e o orgulho invadirem o seu ser. Fracasso. Não vou nem resumir os 5.
Então, de cara, o autor espiritual diz assim: a maioria dos projetos nobres, isso lá em 1940 e poucos, a maioria, olha que susto isso dá, a maioria dos projetos que partem de nosso lar, com nobreza de objetivo, com riqueza de realização, adivinha o que acontece com eles, gente? Qual é o verbo? Fracassam. E fracassar, 10, né? 10 para 1, obrigado, Ivo. E aí, gente? Quem são essas pessoas? São os médiuns famosos? Somos nós. Somos nós. Não é só o pessoal que sai da cidade espiritual de nosso lar, sai da cidade vizinha de nosso lar, sai do outro colégio de ensinamento espiritual, ou seja, os grandes os projetos de reencarnação fracassam. Isso é uma tragédia, gente. Isso é algo, a gente para tudo e vamos pensar sobre isso. É o famoso, está dando ruim, está dando errado, na grande maioria dos projetos de reencarnação. E não é para ser Chico Xavier, porque o do Chico deu certo e acabou virando o Chico. Não é para ser o Divaldo, nem a Dona Ivone, nem aquele outro médium. É o dia a dia. É a família que junta. Fracasso. É o casal que se conhece. Fracasso. São os irmãos que não conseguem conviver. Fracasso. É aquela pessoa que não aceita o mundo, que odeia o mundo, porque o mundo é sempre contra ela. Fracasso. E não é o fracasso que a gente conhece aqui na Terra. O fracasso da Terra é bobagem. Nem o sucesso da Terra, bobagem. A gente está falando do que foi planejado. Do que foi planejado, às vezes, durante 100 anos. Isso está presente em outro livro, no Renúncia. Quem quiser ler o livro do Emmanuel. Os caras demoraram 100 anos para conseguir reencarnar aquele grupinho ali, para não dar ruim. E deu ruim, infelizmente. Deu quase ruim, porque a Alcione deu uma consertada lá aos 44 do segundo tempo. Né? Em função de amar, perdoar e orientar Carlos. Mas isso é outra história e outro filme, não vou misturar. Recomendo também a leitura do livro Renúncia. Então, André Luiz, ele integra essa equipe de mensageiros que sabe que está vindo à Terra ajudar pessoas que estão fracassando. Então, espera aí, tem outra questão aí dentro desse fracasso. Ele é definitivo? Não. Ele não tem jeito de voltar atrás? Não. Ele pode ser consertado? Pode. Como ele pode ser consertado? O que é preciso fazer para que esse fracasso mude a sua vibração e se transforme? Sucesso, vitória. Vi e venci. Não é isso que falava antigamente? Né? Vim para o mundo, vi o mundo, vivi no mundo e venci o mundo. Como é que se vence o mundo? E a gente volta lá em Kardec, que os espíritos deram uma pista muito bacana. Pista não, deram uma dica enorme. Não dica nada, eles deram um conselho, é quase que uma orientação. Como é que a gente descobre se a pessoa é espírita ou não é espírita? Já viu hoje em dia que todo mundo é espírita de carteirinha, né? Dividiram até espírita em ideologia política social. Absurdo. Faz o menor sentido. Né? Espírita de não sei o que, espírita... Faz o menor sentido. Gente, os espíritos disseram para o Kardec, gente, o que é ser espírita? É a capacidade de produzir a sua reforma moral e íntima. Ah, é isso? É. Você é espírita eu sou espírita. Não é espírita. Nada a ver com o espiritismo. O espiritismo é se olhar no espelho e derrubar o fracasso. O espiritismo é se olhar na família e derrubar o fracasso. É fácil? Não é fácil. E aí vem prestar outro verbo que a irmã Celina, uma das mentoras da casa, nos ensinou há alguns anos, e ele quase que virou mantra da gente, né? A gente extinguiu a palavra difícil da gente. É trabalhoso. A irmã Celina falou,
Troquem a palavra difícil por trabalhoso. E olha o paradigma que isso muda. O trabalhoso vai dar certo. Pode demorar, pode pedir mais esforço, pode pedir mais serviço, pode pedir que você trabalhe cansado, pode pedir que você trabalhe com dor, pode pedir que você trabalhe a si mesmo, né? Não é só o trabalho braçal, trabalho mental, trabalho de investigação. Mas vai dar certo, porque esse é um dos motivos da reencarnação. Então, o livro Os Mensageiros, ele discorre a respeito dos problemas que nos acometem, dos problemas do dia a dia. O tempo de morrer é igual para estar definido para todos. O dia que a vida acabar, a vida acabou. Não. Tem uma história lá em que o espírito está para desencarnar e o que acontece? Existe uma oração que intervém em benefício dele e ele ganha mais não sei quantos meses de vida. Tem a história lá do espírito que vai renascer. Esse é do Dimas, é de outro livro. Estou trazendo, já estou misturando. Do espírito que vai. Essa é do Obreiros. Do Dimas é Missionários, né? Não, Entre a Terra e o Céu. Ih, misturei. Enfim, a história do Dimas, reencarnação do Dimas. Ele vai renascer e é preciso um trabalho enorme antes dele renascer, porque ele sabe o tamanho do projeto que ele vai ter e ele reluta. Tem um capítulo lá, Reencarnação de Dimas. Esse é para outro filme, não deu para botar nesse. Então, isso mostra que as coisas que nós vivemos são maleáveis. A nossa história, ela é escrita no hoje. A gente planta e colhe todo dia. Eu estou com um problema hoje. O problema hoje é decorrente de tudo que fez você chegar nesse lugar. Eu vou continuar com o problema amanhã? Depende do que você fizer com o problema hoje. Nós vivemos nessa cronologia de colheita diária. E colheita no campo, no sentido maior. O que nós estamos aprendendo e apreendendo na vida é o que nós vamos levar da vida. E por isso que o André Luiz discorre nesse livro e intitula Os Mensageiros, porque aí tem uma coisa muito bacana, muito confortadora. Nós não estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos mesmo. Não sou bom de número, mas eu acho que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que o Kardec faz assim: qual é a influência que os espíritos exercem sobre nós? E aí os espíritos respondem: muito mais do que vós imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Opa! Como assim? Nós estamos num mar de dimensões paralelas. Nós convivemos diariamente, intensamente, continuamente, incondicionalmente com esta dimensão. Jura? Até no banheiro? Até no banheiro, dependendo do que você estiver pensando no banheiro. Não é nem fazendo, do que estiver pensando no banheiro. Você está abrindo campos vibratórios ao seu redor que são passíveis de serem conectados com quem vive naquele campo vibratório. Mas até nos momentos mais íntimos, às vezes nos momentos mais íntimos, não, porque você tem direito à sua privacidade se você não estiver distorcendo, infringindo, desabilitando as suas sintonias espirituais positivas. Então quer dizer que os espíritos todos leem tudo que eu estou vendo em todos os meus pensamentos? Não, porque existe uma lei de sintonia. E a sintonia, ela rege essas relações. Os pensamentos positivos não são alcançados por quem está vivendo em pensamentos não positivos. Os sentimentos virtuosos não são atacados ou transformados, se eles forem verdadeiros, por quem está vivendo de sentimentos viciosos ou viciantes. Então, esta relação, ela manda no dia a dia. Ela manda na nossa relação com o mundo espiritual. E ela manda na nossa relação entre nós, do mundo material. Energias, sintonias, pensamentos,
Todas essas coisas regem o nosso dia a dia. E quem é que nos ajuda a viver nesse caldo de energias, nessa coisa que às vezes é um pouco assustadora? Médiuns videntes, às vezes, tomam sustos, porque você vê um emaranhado de coisas acontecendo. Médiuns videntes olharem hoje, este grupo aqui, ele está tomado de gente, de espíritos, tomado de espíritos trabalhadores do grupo. Nós temos mais de 2.000 espíritos trabalhadores no grupo fraterno, isso foi dito pela espiritualidade. Mais de 2.000, quiçá os colaboradores paralelos, as presenças espirituais dos coordenadores do trabalho, as presenças dos que estão assistindo essa nossa reflexão. E não estamos sozinhos, nenhum momento, desde quando reencarnamos. Tem alguém ou alguns que dizem assim: a tua reencarnação eu vou acompanhar. Eu não preciso mais reencarnar, mas eu vou te ajudar. Eu sei tudo que você vai passar, mas não sei como você vai reagir. Mas eu vou estar lá por você. Se você me esquecer, eu vou esperar você me lembrar. Se você pedir por mim, eu vou estar lá por você. Esses espíritos, nós aprendemos a chamá-los de anjos da guarda. E o André Luiz intitulou de mensageiros. Por que mensageiros? Porque eles trazem mensagens? Não, porque eles são mensagens. Então, a brincadeira, o doce desse título é subverter, é ampliar um pouquinho o sentido da palavra mensageiros. O mensageiro, ele não traz mensagens, ele é uma mensagem viva. E esta mensagem viva representa o que ele faz, o que ele vive, o que ele serve, porque ele não cansa. Para ser mensageiro de verdade, não reclama de cansaço. O Wagner está lá, não sei aonde, está pedindo por mim, acho que eu não vou não, né? Deixa ele lá, se virando lá, ninguém mandou ele naquele lugar lá. Não é assim. Eles estão aqui com a gente. Porque a sintonia faz com que esteja em Marte, esteja em Júpiter, onde quer que estejam os mensageiros da gente, os nossos protetores, a conexão mental chega. Vocês querem ver como é que a força mental é poderosa? Vamos fazer um exercício de 2 segundos, rápido? Quem conhece a praia, uma praia bonita? Fala uma praia bonita, Ana, uma praia bonita. Uma praia bonita, que todos conhecem. Arraial do Cabo. Barra da Tijuca. Todo mundo conhece a Barra da Tijuca, é uma praia bonita. Todo mundo conhece? Vamos nos imaginar agora juntos na areia da praia da Barra da Tijuca com o pôr do sol. Sol à direita, o mar na nossa frente. Nós todos estamos sentados na areia, ouvindo o barulho do mar, olhando o pôr do sol. Todo mundo está imaginando? A gente estava lá. Vamos voltar para cá, volta para cá. Chega de praia, por enquanto. Isso é a força do pensamento. Essa é a força que promove essa relação com os espíritos. E ela funciona para um lado, para o outro. Funciona para aqueles que tomam conta, que são os nossos tutores, que são aqueles que nos orientam, funciona. Porém, eles não vão dizer para a gente o número da Mega Sena. Eles não vão dizer para a gente não fazer determinada coisa. O acordo é esse. Você tem livre-arbítrio e eu não vou interferir no seu livre-arbítrio. Porque se eu interferir no seu livre-arbítrio, você não aprende. E para o espírito que ajuda, quem é que já ensinou filho a andar? Todo mundo aqui já ensinou filho a andar, não já? A gente sofre quando cai? Só um tombinho. Levanta, vamos aprender. Né? Segura de novo. Que metáfora mais bacana. A gente reclama quando a criança não quer andar, está engatinhando, não quer andar. Você espera o tempo da criança que está engatinhando, não espera? Então nós, em estágios ainda muito imaturos e espirituais, somos essas crianças. É óbvio que o mensageiro, nossos protetores, eles não querem que a gente saia dessa vida, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Dr. Bezerra. Eles sabem que a gente não vai chegar nesse lugar. Ninguém está esperando isso da gente. Mas existe um planejamento. E esse planejamento diz assim: você vai ter todas as chances
para usar o seu arbítrio nestas situações que vão promover essa forma de autoeducação. Você vai ter todas as chances de olhar o semelhante, porque você vai olhar o semelhante e vai ver no semelhante o que você não gosta em você. Isso Freud explica. Já reparou que a gente não gosta no outro exatamente naquilo que a gente esconde e não gosta na gente, em boa parte das vezes. Só fazer com sinceridade, uma esmiuçada nos nossos sentimentos. O que eu não gosto naquela fulana? Ela é exibida, ela é isso e aquilo, é metida. Aí você vai ver, de vez em quando, você queria ser exibido, você queria ser metido. Então a gente é par. Ninguém aqui está muito diferente do outro. O que o mensageiro vai e diz? Eu não vou interferir no teu arbítrio. Você vai cair e eu vou sofrer. Mas eu vou te esperar, pedir para levantar. E assim, as histórias se sucedem. Os fracassos e os sucessos, com toda a relatividade que existe nessas palavras. O que é fracasso e o que é sucesso? Para cada pessoa vai funcionar com um valor, um peso diferente. Porque é a vida da pessoa. Nós não sabemos quem somos, nós sabemos o que somos hoje, e muitas vezes com um pouco de nuvem. O autoconhecimento também é um objetivo, muitas vezes, fracassado, né? Quem que se autoconhece bastante? Nós somos resultados, e os espíritos nos dizem isso, um dos pilares da doutrina espírita é a multiplicidade das existências. Nós somos resultados de inúmeras existências e do que nós fazemos com a nossa existência hoje. Então, existem coisas que atuam na gente, que fazem parte de passados longínquos, do planejamento que nós fizemos baseado nesses passados longínquos, e das colheitas e das plantações que nós fizemos hoje, nessa vida. 2 meses, 2 anos, 20 anos atrás. Então, se nós temos essa consciência, o que a gente vai fazer a partir do momento em que não posso mais errar? Errei, não posso mais errar. Errei, não posso mais errar. Acho que eu consegui não errar hoje. Não posso mais errar. Errei de novo. Não posso mais errar. Consegui não errar. Não posso mais errar. Não errei, não posso, não errei. Consegui não mais errar. É no dia a dia que a vida se estabelece, gente. É no pensamento a pensamento que a gente recria as nossas histórias. É no ano a ano. Hoje a gente está encerrando um ano cíclico aqui. E para que vocês pensem que a espiritualidade vai descansar, ninguém vai para Arraial do Cabo, viu, Adriano, do mundo espiritual aqui, né? Eles só vão se a gente for e pedir ajuda. Mas eles vão lá, ajudam e voltam aqui. Eles vão nas casas, eles vão ver os nossos procedimentos, como é que a gente convive, como é... Fim de ano, então, quando junta a família, é onde a espiritualidade mais diz, caramba, olha que chance bacana deles não se odiarem, deles não se criticarem, deles não se julgarem, porque o fulano 1 não sabe a história do fulano 2, que não sabe a história do fulano 3, por mais que seja irmão, filho, tia, pai, mãe, amigo. Nós não temos a capacidade de olhar para Maria do Socorro e dizer assim, lembra lá em 1720? Lembra lá em 1432? Lembra lá em 612? Você acha que ela não existiu durante esse período ou ela apareceu agora, 60 anos atrás? A gente estava lá vivendo experiências. E a gente não sabe. E o bom é não saber. Só a gente repete os mesmos problemas, por isso que a gente esquece o passado. Porque se a gente soubesse, de verdade, a gente estaria no ciclo do vício. Você me matou, eu vou te matar. Pum. Aí volta lá, e aquele cara que me matou, vou matar ele agora. Pum. Isso seria o erro do erro. Então a gente esquece. Mas a gente esquece parcialmente. Porque as tendências, as latências, as emoções, essas a gente não esquece. O Espírito dá sinais de quem Ele é. A gente conversa com alguma pessoa, com escuta ativa, você começa a perceber ao longo de 2, 3, 4 conversas, num processo terapêutico,
algo que essa pessoa também vai perceber, quem ela é de verdade. E é preciso ser de verdade, gente. Não dá para ser de mentira mais. Talvez o que deixe mais triste os nossos mensageiros é a gente não ser de verdade. Não assumir o que a gente é, não assumir o que a gente quer, não assumir que a vaidade às vezes nos corrói, que o egoísmo às vezes nos corrói, nos orienta. Eu sou muito assim mesmo, mas eu não quero nem mudar. Faz parte. Você acha que eles vão ficar com raiva da gente? Esse preguiçoso, Wagner, preguiçoso não quer nem mudar. Sabe por quê? Tem uma lei natural que diz, você não mudou, vai ter que voltar. É? Vai ter que viver a mesma coisa. Algum momento é preciso vencer este sentimento inferior de achar que ninguém presta, de achar que aquele pessoal daquela religião não presta, de achar que aquelas pessoas daquela cor não prestam, de achar que aquelas outras pessoas daquela classe social não prestam. Não aprendeu a viver e olhar o mundo como todos iguais em diferentes experiências probatórias? Não aprendeu ainda a viver e olhar o mundo como todo mundo vai passar por suas dores? Não tem rei e rainha que não passem por suas dores? Não tem plebeu ou plebeia que não passe por suas dores? E aí a gente vai continuar? Vai continuar? Ok, tem que voltar. Só que o tem que voltar, nessa reta final, está começando a ficar mais complicado. E os espíritos são unânimes em falar para a gente que existe um processo transformador no planeta. Esse processo transformador no planeta é sério, é importante e é algo que faz parte, pela primeira vez, dessa história recente do planeta, dos últimos 25, 35 mil anos, pelo menos. Nós estamos mudando a qualidade vibracional do planeta. Pelo menos 12 mil anos num novo ciclo. Nós estamos mudando a qualidade vibracional de quem vive no planeta. Os espíritos que coordenam o planeta, liderados pelo Cristo, Jesus, entenderam que, nesse momento em que esse planeta está começando a entrar numa zona de luz feérica, uma luz poderosa no cosmos, junto com a nossa galáxia, a Via Láctea, né, e a galáxia, está na hora de que as pessoas que viverão nele tenham sentimentos um pouco mais nobres, não sejam aprisionados pelos grilhões das doenças, consideradas as doenças de si mesmas, que a gente chama de egoísmo, né? As piores, as grandes chagas da humanidade, segundo os espíritos, são o orgulho e a vaidade. Todas elas fazem parte do guarda-chuva do egoísmo, do autocentrado, da pessoa que não consegue viver no mundo, né? Da pessoa que ainda acha que é o centro do universo. Falando claramente, essas pessoas não vão ter mais chances de reencarnar no planeta pelos próximos, a partir desses anos, mas cada vez mais. Para onde eles vão? Eles vão para outros planetas, planetas em evolução, onde eles evoluem e os planetas evoluem. Essa é uma lei natural, é uma lei cósmica. E, mas não tem nada a ver com lei cósmica, eu estou preocupado se eu vou tomar minha cerveja amanhã, estou preocupado se o meu salário, eu vou pagar minhas contas. Ok, faz sentido, é legítimo não se preocupar com as leis cósmicas. Tem gente mais importante para se preocupar com a lei cósmica? Tem, mas você faz parte dela. E num processo quântico, basta um se transformar para transformar um monte ao redor. Isso é física quântica. Então, o que for que aconteça comigo ou com a Maria pode alastrar ao redor do meu universo. Por isso que todos os mensageiros atuam incansavelmente, intensamente, para que possamos vencer a nós mesmos nessa vida. Vencer a nós mesmos, produzir transformações, às vezes uma transformação, uma. Viveu 108 anos, perdoou o filho no 108º ano, no último mês de vida. Nossa, deu certo. Perdoou a pessoa.
né? Viveu 233 anos para poder, ao longo de 5 vidas, para poder se aceitar e parar de julgar o outro pela cor da pele. Cor da pele, gente, de acordo com a evolução das áreas do planeta, é o que determina a cor da pele. Quando a gente volta e vem, espírito não tem pele, somos todos iguais. Cansados? Nós temos até o direito de sentir cansaço, mas não reclamar. Talvez foi isso que o que foi dito no início que ele tenha querido dizer. Nós temos provas, nós temos tarefas, desafios enormes. Desafios enormes. E eu termino dizendo que nós tínhamos um desafio. Nós estamos entrando no ano de 2024. No ano de 2014, nós começamos a pensar que seria viável construir uma nova sede. E a gente começou a visualizar um terreno aqui do lado, outro terreno. E poucas pessoas conseguiam acreditar que ia dar certo. Olha aqui ao redor, Maria. Olha aí. Com papel legalizado. Né, Adriano? Legalizados. Sofremos, brigamos, choramos, colocamos o querer acima de tudo. Mas não vai ter dinheiro. Dinheiro? Eu falei, alguém falou em dinheiro? Ah, Wagner, para com isso, deixa de ser poliana. Os mensageiros estão preocupados com dinheiro? Você acha que os espíritos estão preocupados com isso? Você acha que os espíritos estão preocupados se a gente vai ser rico ou pobre do ponto de vista de vencer na vida? Vai vencer na vida sendo rico, vai vencer na vida sendo pobre, ou sendo classe média, ou sendo qualquer coisa. Os nossos protetores, aqueles que cuidam da nossa encarnação, eles não querem saber se a gente está aplicando o dinheiro direito. Eles querem saber se a gente está multiplicando a riqueza, como na parábola. Eles querem saber se a gente está usando isso a favor do serviço, do nosso serviço, do serviço alheio, da bondade. Caramba, a gente já sabe do que o mundo é feito. A gente já sabe do que o mundo precisa. E por isso que a gente conta em livros, por isso que a gente às vezes leva para filmes, para que às vezes a gente vendo, né, ou lendo, isso ajude. A arte está aí para isso. Uma música está aí para isso. A gente vai buscar inspiração, orientação, potência, assim. E é o dia a dia que faz um mundo melhor. A grande revolução, que durante anos e anos e anos perseguimos, muitas vezes à base de exércitos, essa grande revolução não está lá fora. Não está fora da gente. Ela está dentro da gente. Então, para a gente terminar, a gente tem ouvido muito os mentores dizerem, né? Dessa vez, não reclama do cansaço. Não sejam vocês, não sejamos nós, aqueles que nos momentos mais difíceis, mais trabalhosos de nossas vidas, não sejamos nós aqueles que iremos sucumbir. A gente já tem conhecimento, conhecimento é potência, conhecimento faz a gente construir um mundo melhor. Expansão de consciência é o caminho para Deus. Deus é inteligência suprema. Deus não é só amor supremo, não é só perdão supremo, é inteligência. E inteligência não é aquele negócio que as pessoas falam de QI. O coeficiente de inteligência. Não é isso. Inteligência é algo muito maior, que permite que nós tenhamos interações, que nós nos transformemos, que nós realizemos, que nós entendamos. Inteligência suprema é o que nos aproxima de Deus. E aí a gente aprende a amar melhor, a gente aprende a perdoar
com muito mais conhecimento. Se você souber quem foi aquela pessoa, o que ela fez, pelo que ela passou, é a criança que ainda está engatinhando. Aí você fala, nossa, eu vou lá ajudar ele a levantar. E os nossos mensageiros estão todos aí para isso. E é a eles que a gente dedica essa reflexão de hoje. É por eles que nós vamos aprender a fazer um time. Nós aqui e eles lá. Mas é time. Não é time, Maria? É time. Irmã Celina com a Maria é time. Dona Geralda com o João Clemente era time. O Chico com o Emmanuel é time. Então, a gente pode não saber do nosso, porque a gente não tem esse merecimento todo. Mas é grupo. Vamos lá, vamos junto. Vocês vão dando a dica aí, a gente vai tentando consertar aqui. E aí a gente vai adiante. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, a gente vai adiante. No dia 25 de janeiro, o filme Mensageiros estreia. Vou fazer a propaganda que eu nem fiz. A gente vai ver se a gente consegue elaborar aquela sessão especial com as pessoas aqui do grupo, uma sessão com desconto. Não dá para fazer mais fora do horário, porque a gente prefere que os horários estejam cheios durante as salas de cinema. Mas vamos ver se a gente consegue elaborar uma sessão para a gente ir juntos viver essa experiência que a gente chama de experiência cinematográfica e experiência espiritual nas telas de cinema, nas salas de cinema. Tá bom? Obrigado, que todos tenham um lindo fim de ano, sintonizados com o grupo não para, as orações no grupo não param. Nós temos aqui um grupo de espíritos que oram e se alternam em oração 24 horas por dia. Já foi orientado para a gente. Se você quiser, na sua casa, entrar em oração, sintonizar com os grupos do dia, com os grupos de oração, do grupo fraterno, a qualquer hora, eles vão estar prontos a nos atender, eles vão estar prontos a nos ajudar. Então, até o dia 14 de janeiro, nós só não estaremos aqui fisicamente, mas que nós estejamos juntos em sintonia, porque a vida continua. E a vida continua para todos, 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 em todos os momentos. Muito obrigado, tenham um lindo fim de ano e muita paz, paz no coração. Ué, o nosso cantor entrou? Cantor, você vai cantar aí de dentro? Hã? Tá bom, você quer que eu vá enrolando aqui? Ele quer que eu vá enrolando. Eu acho que a gente tem o livro dos mensageiros aqui. Se não tiver, a gente vai trazer. Tem, né? Tem pouco. Ah, gente, vocês acham... Viu como que é a evolução? Temos instrumento. Leva aqui. Tá bom, a gente vai botar a câmera aqui. Aproxima a câmera aqui para ele. Toma aqui, Gislaine. Agradecer a todos pelo trabalho de ontem, pelo voluntário de ontem, pelas entregas de ontem. Né? Muito obrigado, mais um mês, o grupo poder ter assistido 70 famílias, que sejamos firmes e correntes nesse trabalho do ano que vem. Muito obrigado a todos, viu? Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus.
a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Obrigado. Um Feliz Natal a todos. E assim nós vamos agradecendo ao Senhor da vida por mais este ano. E gratidão eterna, meus irmãos. Hoje, o salão está lindo. Lindo de vocês. Lindo com a espiritualidade dizendo para vocês, não desistam. Sintam que estas lutas fazem parte dos vossos crescimentos. Tenham a fé em vossos corações. Feliz daquele que tem o coração puro, porque deles farão o milagre dos pães. E esta casa, meus irmãos, temos o nosso coração puro. Porque quando nós pedimos essa ajuda para que estas famílias dos assistidos tenham um frangão na sua mesa, tenham tudo que nós colocamos nas nossas mesas, e nós recebemos com alegria, com satisfação, com humildade mesmo, porque aquele que não pode dar muito, ele diz, eu posso dar R$20, eu posso dar 10. E é um acréscimo tão grande, mas tão lindo, que na hora da distribuição, a gente diz, não, mas não pode, nós contamos. Às vezes, até 3 médios contam as cestas básicas prontas para termos a certeza. E depois que a gente distribui, sobram 3. E daqui a pouco essas 3 pessoas batem à nossa porta. O meu convite para todos nós que estamos aqui presentes hoje, em agradecendo as nossas vidas, é de continuarmos cada vez mais limpando os nossos corações. Sabendo que o bem que nós fazemos, estamos fazendo para nós mesmos. Estamos limpando as nossas mazelas de tantos não que nós já demos. Porque a gente diz assim, eu não sei dar não. Talvez hoje você não saiba dar não, mas você não sabe quantos nãos você já deu lá atrás. E hoje você tem que dar o sim. Como disse o nosso irmão Wagner no início, que foi o seu mentor, em que fez a prece, ele não tem vindo às nossas reuniões de quarta-feira. E foram, de uma outra forma, as palavras que a irmã Celina citou. Não usem esta palavra cansados, filhos, porque o cansaço não traz bons fluidos,
porque os vossos espíritos é esses que trabalham. E isso, meus irmãos, é só a confirmação do amor do nosso Pai Criador. Porque o nosso corpo vai descansar, mas os nossos espíritos vão continuar trabalhando. Então, se nós estivermos prontos para dizer, obrigada, Senhor da vida, por mais este dia, e que ao deitar, o meu espírito possa ir num colégio de ensinamento, ou se eu já tiver condições, que eu possa ir ajudar, que eu possa ir a um trabalho em um hospital, onde eu possa ser um auxiliar. Não precisa ser técnico nem doutor, precisa ter a vontade de auxiliar, que isso é o mais importante. Então, aqui ficam os votos da Casa de Francisco de Assis, de muita paz, de muita luz, e a espiritualidade toda rogando para vocês. Quem tenha fé, sinta essas pétalas caindo e regando os vossos corações. E aí é a minha parte, que é gratidão, 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 por todos estes filhos. E o nosso irmão Ricardo ter vindo hoje no nosso encerramento, é dizer para todos nós, continuem limpando os vossos corações, para que o amor de Jesus chegue até vocês. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa envolver